Cada um traça seu destino de acordo com sua fé. Quando o sonho pode nos trazer oportunas revelações. No dicionário de Deus, não existe a palavra condenação. Ouvinte pergunta o significado de karma para o Espiritismo. Será que no mundo espiritual conviveremos com os que amamos na Terra? Emmanuel nos traz recomendações para o dia a dia. Lar Meimei agradece colaboração dos amigos. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. A edição de hoje está sendo gravada, logo não está sendo transmitida ao vivo. Ela foi gravada durante a semana, portanto, para falar conosco neste horário, usem apenas os celulares. Se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. O programa também pode ser ouvido pelo site da emissora ao vivo. Anote aí, é o www.uniradio.com.br. E após o programa, pelo Facebook ou ainda pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou ainda por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. E os nossos telefones de contato no dia de hoje são os seguintes. Os celulares aí, um da TIM, 981-792405, e um da Vivo, que é o 997-512397. O nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo, que é o 997-512397. E você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo. O nosso CEP é o 17.400.000. Ou nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com a sua participação. E atenção para o livro que vamos sortear daqui a pouco, ao final desta edição, entre os ouvintes que nos telefonarem dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. O Amanhã a Deus Pertence, um livro de autoria do Espírito Lúcius, pela médium Zíbia Gasparetto. Este livro mediúnico, cujo cenário se passa na sua maior parte no mundo espiritual, conta um episódio de Marcelo, um jovem marido que se arroja numa morte prematura após ser abandonado pela esposa. O Amanhã a Deus Pertence é uma publicação da editora Vida e Consciência. No domingo passado, quem ganhou o livro foi a ouvinte Fátima Araújo, residente aqui em Garça. Atenção, ouvintes! A edição de hoje de Momento Espírita está gravada, portanto não está sendo feita ao vivo. Desse modo, solicitamos a todos que queiram participar do sorteio do livro que durante o programa liguem apenas para os celulares 981-792405 ou 997-512397. Repetimos, 981-792405 ou 997-512397. O resultado do sorteio será divulgado apenas no domingo que vem. Não liguem para o telefone fixo. Digitem 981-792405 ou 997-512397. Assim vocês estarão participando do sorteio do livro O Amanhã a Deus Pertence. Esta é a edição de número 2091 de Momento Espírita, há 46 anos no ar. O Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação de Eliane e Cid, com participação do Marco Antônio, do Maris e também da Sônia. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezados ouvintes, muito bom dia. Um dos vários segmentos do islamismo é o sufismo, cujos adeptos estão mais preocupados com os valores espirituais. Um dos chefes religiosos sufis, Bayazid, conta que ao atingir a idade da razão e vendo tanta coisa errada no mundo, suplicava a Deus:
Dai-me energia, ó Deus, para eu mudar este mundo. Porém, ao chegar à meia-idade, notou que metade da vida já passara sem que tivesse ajudado o mundo a melhorar. Então, resolveu mudar sua oração, dizendo: Dai-me a graça, Senhor, de transformar os que vivem comigo dia a dia, como minha família e meus amigos. Com isso, já ficarei satisfeito. No entanto, o tempo passou. Não conseguiu alcançar o que queria e agora, estando já velho, percebeu que não fora bem isso que deveria ter feito. Então, sua oração hoje é a seguinte: Dai-me força, Senhor, de mudar a mim mesmo. E conclui: se eu tivesse rezado assim desde o princípio e me mudado como devia, com certeza teria contribuído para um mundo melhor. A fé é fundamental em nossa vida. Se você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé Remove Montanhas, ali vai encontrar o que significa a fé. Kardec, primeiramente, analisa a fé como a confiança nas próprias forças, a certeza de que, indo nesta direção, você vai alcançar seu objetivo. Como você percebe, a fé é o ponto de partida. É ela que nos dá motivos para buscar nossas metas quando temos certeza de alcançá-las. Por isso, já nascemos com uma grande disposição em confiar nas pessoas, nas coisas, num sonho, num ideal. O bebê aprende a confiar na mãe e recorre a ela quando precisa. A criança aprende a confiar nos pais que a protegem e, à medida que cresce, vai aprendendo a confiar em si mesma, tornando-se cada vez mais independente. Contudo, a vida humana, no dia a dia, sempre está assentada na fé. Quando a criança aprende a andar, primeiro engatinha, depois aprende a ficar em pé e, finalmente, começa a dar seus primeiros passos. Só depois aprende a correr. Tudo isso, estimulada pela mãe, aprende a confiar em si mesma e nas próprias pernas. Portanto, todos temos uma fé natural, todos nascemos para confiar, pois sem confiança não é possível fazer nada, não é possível sobreviver. Existe, porém, a fé num ser supremo, a fé em Deus, que nos ajuda a encarar os problemas, principalmente quando nossas forças se mostram insuficientes, quando não encontramos um caminho seguro. A fé em Deus é vigorosa quando existe de fato, levando-nos a superar as próprias forças e a fazer verdadeiros milagres. Quando percebemos que tudo conspira contra nós, Deus mostra o caminho. Daí porque Jesus, na sua sabedoria, afirmou que a fé remove montanhas. A mensagem de Meimei, confia sempre, que apresentamos ao final do programa, é para que não desistamos da fé, a força impulsionadora da vida. No entanto, a fé precisa de combustível para se manter. E esse combustível é nosso fortalecimento espiritual, aprendendo a encarar as adversidades e crescer. A forma mais prática de alimentar a fé é fazer o bem. É seguir os passos de Jesus para que o bem que venhamos a fazer seja capaz de nos modificar interiormente, de revigorar em nós a fonte do amor. Fazendo bem, sentimos-nos mais próximos de Deus e, sentindo mais próximos de Deus, caminhamos com mais segurança na vida, preparados para encarar as adversidades. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, estamos aguardando suas perguntas, comentários, críticas e sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então às perguntas de hoje. E a nossa ouvinte, Thelma Scarpinello, em razão de um texto apresentado na semana passada, pergunta se é possível ao espírito encarnado obter informações sobre sua jornada evolutiva durante o sono. Na semana passada, falávamos aqui sobre a possibilidade de o espírito, ainda encarnado, escolher a prova da próxima encarnação, ou seja, de escolher a prova antes de passar para o mundo espiritual. Com base nessa afirmação,
A Thelma quer saber mais sobre essa possibilidade. Será que, enquanto o corpo dorme, o espírito pode ter acesso às informações sobre sua trajetória evolutiva, sobre seu passado, sobre suas necessidades espirituais? Não só pode, Thelma, mas é o que geralmente acontece. Se você abrir o Livro dos Espíritos no capítulo intitulado Emancipação da Alma, vai encontrar ali muitas informações sobre o sono e os sonhos, a partir da questão 400, onde há um bom esclarecimento a respeito. O sono, que do ponto de vista físico atende às necessidades do corpo para o seu devido repouso e refazimento, também dá ao espírito a oportunidade de entrar em comunicação com o mundo espiritual apenas pelo pensamento, ou então se desprendendo parcialmente dele e indo ao encontro de outros espíritos. Quando isso acontece, Thelma, o encarnado se vê atraído por esses outros espíritos com quem convive ou vai procurar aprender a se esclarecer. É quando seu protetor espiritual e outros amigos podem lhe trazer informações a respeito de sua jornada evolutiva, chamando atenção para os compromissos que assumiu no mundo espiritual antes de adentrar esta nova reencarnação. Tais situações podem ser lembradas, ainda que vagamente, em forma de sonho, como podemos constatar em várias narrativas de André Luiz em suas obras. Logo, esse contato com o mundo espiritual entre encarnados e desencarnados nunca cessa, mas a qualidade desses encontros depende muito da condição moral da pessoa, pois se algumas procuram se instruir ou receber conselhos para melhorar-se, outras debandam para antros de prazeres, viciação e crimes, perdendo contato com seus protetores. Se o espírito, após reencarnar, perde a consciência de seu passado reencarnatório, pois nada lembramos de nossas vidas anteriores, por outro lado, inconscientemente, ele continuará recebendo instruções. Este é um fenômeno que acontece conosco todos os dias. Muito do que recebemos inconscientemente durante esta vida, na verdade, não vem diretamente dos nossos protetores, mas de lembranças de orientações que tivemos durante o sono. Isso acontece, sobretudo, em decisões importantes que precisamos tomar na vida, pois elas estão diretamente relacionadas com a nossa jornada espiritual, ou seja, elas foram planejadas para a presente encarnação. Porém, é claro que, por termos o livre-arbítrio, podemos atender ou não a esses apelos intuitivos de nosso coração. Isso vai depender de cada um. Desse modo, Thelma, a resposta é positiva, quando a possibilidade de sermos informados sobre nossa jornada evolutiva durante o sono e nossas necessidades presentes. A questão é que a forma como isso se dá depende de cada um, as lembranças que porventura vêm à nossa mente também. Entretanto, talvez a forma mais comum é a que se manifesta através da intuição, pois se trata de impulsos inconscientes diretamente ligados ao nosso estado emocional. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, O Amanhã a Deus Pertence, de autoria do Espírito Lúcius, pela médium Zíbia Gaspareto. Use um dos celulares 99751-2397 da Vivo ou 981-792405 da TIM. Uma ouvinte, cujo nome não vamos mencionar, disse que perdeu um irmão querido por suicídio há muitos anos atrás. Ela afirma que se tratava de uma excelente pessoa e que certamente se suicidara em razão de uma grande decepção que o deixou profundamente abalado, a ponto de não suportar mais a vida. Como ela sempre ouviu dizer que os suicidas são condenados ao inferno, ela quer saber o que pensa o Espiritismo a esse respeito. Prezado ouvinte, o que é o inferno? Inferno, certamente, é a condição de intenso sofrimento semelhante à de seu irmão que, naqueles momentos de profunda dor moral, não viu saída para si mesmo e, por desespero, foi arrastado para a porta do suicídio. Inferno é o que todos nós podemos viver quando perdemos a fé em Deus e a confiança em nós mesmos, caindo em estado de descrença e aflição,
sem perceber qualquer caminho da própria vida e não vemos significado para a nossa existência. Certo dia, fomos abordados por uma mãe muitíssimo desesperada que acabara de perder um filho por suicídio. E ela, sabendo que somos espíritas, nos fez a mesma pergunta: para onde vai agora meu filho? Sentimos profunda dor e angústia no coração de mãe que, naquele momento, ante a desgraça que lhe abatera a família, trazia para si um sentimento de culpa por ter deixado, de certa forma, que a tragédia acontecesse. Tentamos acalmá-la, pedindo inspiração dos amigos espirituais para o que podíamos dizer num momento tão difícil e tão dolorido. Ama você seu filho? Perguntamos. Sim, é claro, eu amo meu filho. Ela respondeu entre lágrimas. Você acha que Deus, que é Pai bom e misericordioso, ama todos os seus filhos? Continuamos. Sim, e Ele é bom e misericordioso, eu acho que sim, respondeu. E você acha que você, como mãe, ama seu filho mais do que Deus o ama? Não, com certeza. Deus, que é bom e misericordioso, deve amar meu filho muito mais que eu. Então percebemos no seu olhar de mãe um novo brilho. A partir daí, prosseguimos nosso diálogo. Sim, Deus, que é o supremo amor, ama seus filhos muito mais do que qualquer um de nós. Não foi o que disse Jesus? Se vós, que sois maus e imperfeitos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é bom e perfeito? Não poderíamos esperar outro ensinamento do Mestre de Nazaré. O amor é o objetivo da vida. Se nós ainda não entendemos essa linguagem, não nos sensibilizamos com a sua mensagem, continuaremos sofrendo por conta própria, simplesmente porque recusamos entender. Mas o Pai, que é bom e perfeito, reservou um fim glorioso para cada um de nós. O problema é como cada um vai chegar até lá. Não, caro ouvinte. Para a doutrina espírita não existe condenação eterna. Seria um absurdo pensar diferente. Deus, que é o Criador e o dono de tudo que existe, ama sua criação, ama suas criaturas. E na sua bondade e perfeição, não pode perder nada do que saiu de suas mãos. Se ele perdesse um só de seus filhos, já não seria bom, muito menos perfeito. Como é que, sendo bom, ele criaria um filho para a perdição? Não, cara amiga. Tudo que Deus fez retorna para Ele. Ele é tão perfeito que nos deu a liberdade de traçar o próprio caminho. Por isso somos responsáveis pelas nossas ações e pelas nossas omissões. Mas ninguém se perde neste mundo de Deus. Assim como os rios se encaminham para o mar, de um jeito ou de outro, contornando montanhas, varando planícies, rasgando florestas, atravessando desertos, correndo pelos vales e superando toda espécie de obstáculo, assim também todos nós, por mais desastrado o caminho que vamos percorrer, um dia retornaremos ao Pai. Leia obras espíritas, caro ouvinte, e se convença disso para que seu coração fique em paz. A ouvinte Viviane, que nos falou há alguns dias atrás, deixou-nos uma pergunta. Ela quer saber o que significa karma. A palavra karma, Viviane, não é de origem espírita, embora usada no meio espírita. Ela vem do hinduísmo e do budismo e, na sua origem, significa ação, ou, como é frequentemente usada, consequências da ação. Essa palavra veio de uma língua muito antiga, o sânscrito, e passou a ser utilizada pelos espíritas brasileiros porque tem um significado muito próximo do que Allan Kardec designa como expiação. O uso da palavra se difundiu no meio ocidental depois que os Beatles passaram a utilizá-la, havendo inclusive uma música de John Lennon com esse título, Karma. Nas obras de Allan Kardec não encontramos a palavra karma. No entanto, encontramos outros termos para significar consequências de ações passadas. Nessas obras, chama-se expiação. Escreve-se expiação com X, o efeito moral de uma ação. O ato em si é a causa e a expiação de seu efeito.
O ato pode ter sido praticado em vidas passadas, mas também pode ser praticado nesta vida. Por isso a palavra expiação no Espiritismo é mais apropriada que o karma, pois nas religiões orientais o karma sempre tem a ver com as vidas passadas. Em doutrina espírita, a expiação é simplesmente consequência ou efeito que pode ter causa tanto nesta vida como em vidas anteriores. Ela decorre da chamada lei de causa e efeito, ou lei de causalidade, que diz que todo efeito tem causa, assim como todo ato leva a uma consequência. Essa consequência pode ser até imediata. Um erro que você comete agora pode ter efeito logo em seguida. Em razão disso, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec classifica as aflições humanas em 2 grupos, as que decorrem de causas atuais e as que provêm de causas anteriores. Há um aspecto muito importante que geralmente as pessoas não levam em consideração. É que nas filosofias orientais o karma tem qualquer coisa de imutável. Isso significa que se uma pessoa nasce com um karma, necessariamente ela terá que sofrê-lo. Isso, porém, não acontece com a expiação, pois o espírito pode alterar seu caminho evolutivo a qualquer momento. Se ele traz um problema de vida passada que pode lhe causar algum sofrimento nesta vida, isso não quer dizer que ele não pode atenuar ou até eliminar esse sofrimento. Veja, portanto, que o sentido de expiação no Espiritismo é muito mais amplo do que karma do hinduísmo. Além disso, de acordo com a visão espírita, nem todo sofrimento é expiação. Há sofrimentos que decorrem de escolhas que o espírito faz antes de reencarnar. Esse tipo de sofrimento é chamado de prova ou provação, pois, se é uma escolha, é porque o espírito está se provando em alguma coisa, está testando sua capacidade de passar por algum tipo de sofrimento. Este conceito também não está no karma, pois se o karma é imutável, é como se o destino da pessoa, nessa determinada encarnação, já está definido. O Espiritismo não vê dessa forma, Viviane, pois tudo que depende do espírito pode ser mudado. Por exemplo, numa encarnação, ele fez alguém sofrer muito e de tal forma entrou em conflito consigo mesmo, causando uma lesão no seu perispírito, que quando reencarna, transmite ao corpo essa lesão e nasce com uma doença crônica. Está colhendo o que plantou, mas ao ser encaminhado para um conhecimento moral superior, ele passa a compreender melhor a vida e aceitar a sua condição sem revolta. Nesse momento, o que ele fez foi uma escolha, transformando a expiação em prova. É evidente que, por entrar nessa nova condição, ele vai sofrer menos do que se tivesse que enfrentar simplesmente uma expiação. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. O Amanhã Deus Pertence, de autoria do Espírito Lúcio, pela médium Zíbia Gasparetto. Use aí, então, hoje, somente os celulares, tá? É o 997-512397, que é da Vivo, ou então o 981-792405 da TIM. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
estudando a doutrina espírita, contato entre os espíritos. Uma questão que sempre se coloca é para onde vai o espírito depois da morte do corpo. Esta questão está diretamente ligada aos estudos do espiritismo, embora tenha sido tratada desde a antiguidade, pois os egípcios, os gregos e outros povos já tinham uma pálida noção do que se pode ser a vida espiritual. Muitos ainda acham que depois da morte o espírito dorme para despertar apenas no dia da ressurreição, o que se daria no que eles chamam de final dos tempos, quando então haveria o julgamento final e a sentença definitiva quanto à sorte de cada um para toda a eternidade. Outros consideram que esse despertar do lado de lá pode dar-se logo. Nos evangelhos, encontramos a parábola do rico e do mendigo, quando Jesus conta que após a morte eles foram imediatamente para lugares diferentes na espiritualidade, onde cada um conheceu um tipo de experiência de acordo com seu caráter, com seus sentimentos e principalmente com seus atos. Será que na vida espiritual os espíritos se encontram uns com os outros, como acontece aqui na Terra? Quando Allan Kardec perguntou: todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns aos outros? Eles responderam: os bons vão por toda parte e é preciso que seja assim para que possam exercer influência sobre os maus. E acrescentam: mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que eles não as perturbem com suas más paixões. Esta questão acabou sendo esclarecida em muitas outras obras que sucederam ao trabalho de Kardec, como as de André Luiz, por exemplo. Aliás, em André Luiz, podemos penetrar um pouco mais no conhecimento do mundo dos espíritos e podemos perceber que há uma semelhança entre o mundo físico e o mundo espiritual. Como tudo obedece às leis da natureza, é claro que o destino espiritual de cada um de nós depende de nossas tendências, de nossas afinidades, de nossos sentimentos, prevalecendo o princípio muito bem lembrado por Kardec de que o semelhante atrai o semelhante. Lá como aqui, nós nos identificamos e nos procuramos, formando assim as famílias, os grupos, as comunidades e até as nações, consoante nossas inclinações e nossa evolução moral. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 por meio do rádio, sintonizado os 1060 kHz desta emissora, pelo site da emissora ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquece o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote o nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.org, e o telefone ou traga pessoalmente o seu recado. E chegou mais uma vez aqui o nosso momento da leitura, que é sempre apresentado pelo nosso companheiro Maris. Bom dia, Maris. Bom dia, Cid. Bom dia, Eliane. Muito bom dia, ouvinte. Bom dia, Cid. Bom dia, Eliane. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. No meio espírita, como em qualquer outro setor da atividade humana, temos bons colaboradores espirituais que, na verdade, exercem o papel de impulsionadores de nossos ideais. Um desses excelentes amigos da doutrina é o espírito Emmanuel, que por mais de 75 anos trabalhou ao lado de Chico Xavier, proporcionando-nos excelentes mensagens de vida, todas elas sempre lembrando Jesus, sempre esclarecendo seus ensinamentos, sempre reforçando-nos os mais nobres sentimentos. Do livro Inspiração, lançado há mais de 40 anos pela antiga editora GEM, extraímos essas recomendações, para as quais pedimos um pouco de sua atenção. Se pretendes manter posição nas fileiras do bem, sustenta a tua fé na providência divina. Abraça o trabalho do bem aos outros com alegria. Não te comprometas com entretenimentos
que possam arrojar-te em riscos desnecessários. Evita relacionamentos inconvenientes ou inúteis. Não assumas compromissos acima de tuas forças, nem dívidas que não possas resgatar. Procura o lado melhor das situações e das pessoas para qualquer referência. Detente no bem com o esquecimento do mal. Não negues auxílio e nem compreensão aos semelhantes. Quando caíres em erro, procura retificar-se sem desculpismo. Não te entregues ao desânimo em momento algum. Aprende a trabalhar com o bem do próximo, na convicção de que ninguém progride a sós. Não condenes. Convence-te de que, mesmo as criaturas atualmente transviadas, um dia alcançarão o caminho da libertação e da paz. Onde o pensamento positivo do bem prevalece, aí brilha o caminho do aperfeiçoamento de nossas almas para Deus, fortalecendo-nos para a realização do melhor. Caro ouvinte, venha participar do grupo de leitores do Clube do Livro Espírita de Garça. Por apenas R$ 17,00, você receberá mensalmente um livro em sua casa. Entre em contato com o Daniel pelo celular 98127-7775. O Clube do Livro é um serviço feito por voluntários e sem fins lucrativos para a divulgação da boa mensagem através das inúmeras obras que compõem a literatura espírita. Participe do clube e contribua para a sua divulgação. Muito obrigado, ouvinte, pela sua preciosa atenção. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela, 178. Tem atividades diárias de aplicação de passes, às 18 horas, menos na quinta-feira. Crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar atendimento para conversa fraterna com atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. As reuniões de palestras e estudos para o público realizam-se segundas, terças, quartas, quintas e sextas. Nesta segunda, 20 horas, temos palestra sobre o tema do Evangelho, os ricos e a salvação, seguida de aplicação de passes. Terça-feira, 19h30, leitura do livro Obreiros de Vida Eterna, de André Luiz, juntamente com o livro chamado Livro da Esperança, de Emmanuel. Quarta-feira, estudo espírita para iniciantes no conhecimento da doutrina, às 19h30. Quinta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E sexta-feira, grupo de leitura, onde atualmente estamos lendo o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, recebidas por Francisco Cândido Xavier. Grupo Vida, o Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagem de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem entes queridos. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE acontecem todo sábado às 10 horas no Lar Meimei. Crianças a partir dos 4 anos podem ser encaminhadas pelos pais ou responsáveis. Estão lá para atender as evangelizadoras Mariana, Vanderli e Heloísa, com a supervisão de Vândria e Sílvia. Ainda no Lar Meimei, período da tarde, às 14 horas, temos o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, conduzidos por Tiago Gravatin. As reuniões dos jovens ocorrem aos sábados às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, Rua Barão do Rio Branco, 597. Os jovens interessados são todos convidados e podem comparecer neste horário. O Lar Meimei agradece a colaboração dos amigos. Com a realização de mais uma edição da Festa das Nações em Garça, o Lar Meimei, que participou ativamente da festa, aproveita a oportunidade para, em nome de todos os assistidos, agradecer publicamente os colaboradores e amigos que se fizeram presentes com sua preciosa participação, particularmente o senhor Tami Lustre Gonçalves e senhora. Programa de rádio.
todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição de Polícia Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash, 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E, aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, analisando interessantes mensagens psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra, a biblioteca do Caminho de Damasco, que permite a qualquer pessoa acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A biblioteca fica aberta ao público a partir das 17h30 e funciona até 20 horas na segunda, terça, quarta e sexta-feira. Na quinta-feira, sábado e domingo, das 17 às 19 horas. E atenção, ouvintes, hoje não faremos o sorteio ao vivo, porque este programa está gravado. Vamos sortear o livro posteriormente e divulgaremos o resultado do sorteio no próximo domingo, agradecendo desde já os que nos telefonaram. O livro a ser sorteado é o romance mediúnico O Amanhã a Deus Pertence, de autoria do Espírito Lúcius, pela médium Zíbia Gaspareto, da editora Vida e Consciência, de São Paulo. Obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de reflexão e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo. E, para encerrar, vamos ouvir mais uma mensagem na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.